Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Ainda sobre a Igreja de Cristo. Amém? A Igreja, amado, ali nos primeiros séculos, era zelosa, defendia o propósito da fé, confiada aos irmãos, aos apóstolos, aos pregadores, pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1 e 2, ela se desenvolve de forma zelosa. E aí, amado, ali por volta do ano 80 após Cristo, com a morte de todos os apóstolos, começa a insurgir sobre a terra as dúvidas, as heresias, capaz de colocar em risco até mesmo a unidade do Evangelho. Porque havia muitos pregadores, mas ali começou a mesclar os santos romanos ao nome até mesmo dos apóstolos. Paulo virou São Paulo, Pedro virou São Pedro, Maria virou Santa Maria. E começou a mesclar o Evangelho ao panteão católico, ao panteão grego-romano. Então a igreja começou a se desvirtuar, perder o seu sentido. Começaram a santificar homens. E a Bíblia fala que santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós temos que estabelecer a verdade e a correção, corrigir os erros da história, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então o concílio, amado, católico, é criado sobre a terra a partir ali do ano 80 após Cristo. E a Igreja Católica, ela começa a perder a sua força no ano de 1300, quando o padre Martinho Lutero, ele olhando as Escrituras e examinando aquilo que está escrito, ele percebe um erro, que estavam santificando homens e tirando a glória do próprio Deus, deixando de adorar ao Criador e passando a adorar a criatura. O interessante desse fato que aconteceu ali do ano 1300, onde a igreja protestante começa a ser gerada no coração do padre Martinho Lutero, era simplesmente para voltar ao evangelho original da época dos apóstolos, da época de Atos dos Apóstolos, da época ali do próprio Senhor Jesus Cristo, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós vamos aceitar isso ou não, mas isso é histórico. A Igreja Católica, por causa da Igreja Protestante, ela começa a perder a sua força novamente sobre a terra. E aí vem um mistério. Começa aí as Santas Inquisições, as perseguições às bruxas. A Igreja Católica, ela não aceita o Evangelho genuíno. Ela quer mesclar o panteão romano dentro da pregação do Evangelho. Aí, amados, são definidas as clarezas que reconhece as características e os fundamentos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque Ele é Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele é Senhor de luz e trevas, Ele é princípio, Ele é meio e Ele é fim. O Deus Pai Todo-Poderoso olha para a terra, novamente, antes mesmo da vinda de Cristo, e fala assim, olha, quem há que eu possa enviar? E lá em Isaías capítulo 1, Isaías fala, não, envia a mim. Mas Isaías era homem de impuros lábios. E aí o próprio Deus resolve enviar o seu Filho único e unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Cristo vem a essa terra, paga um preço de morte, preço de cruz, e fundamenta novamente a sua igreja sobre a terra.
Então ele é o unigênito de Deus, nascido do Pai antes mesmo dos séculos. Ele é a luz do mundo. Ele é o Deus verdadeiro, conforme lá Hebreus capítulo de número 1, que o próprio Deus fala para Cristo: assenta-te no teu trono, ó Deus, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E entenda uma coisa, Jesus Cristo não é Deus o Todo-Poderoso, Jesus Cristo é Filho de Deus, com o título de Deus. Quem vê a Cristo vê ao Pai, porque Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida para que o homem se achegue a Deus o Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso é o juiz, Jesus Cristo é o Deus que impera sobre a terra, porque ele pagou o preço, e o Espírito Santo é o Deus que está em nós, ajudador e consolador. São três pessoas distintas e diferentes, aonde a preeminência da vida e da morte está na mão do próprio Deus, o Todo-Poderoso. Agindo Deus, quem é que vai impedir? Porque Jesus fala: somente o meu Pai sabe o dia do fim. E se ele está apontando somente o meu Pai sabe o dia do fim, há uma diferença entre ele e o próprio Deus. E se Jesus Cristo fala: eu vou para o meu Pai, mas virá sobre a terra o Espírito ajudador, ele está falando de outra pessoa, que é o Espírito Santo. Então são três pessoas distintas, mas com a força de um só Deus. É como se fosse um compartilhamento de poder, aonde, na hierarquia, Deus o Todo-Poderoso, Jesus Cristo e depois o Espírito Santo. Então ele desceu do céu, amado, como o pão da vida. Ele deixa o seu Espírito sobre a terra em Atos dos Apóstolos e sobe ao alto céu. E muita gente quer falar que ele foi para o seio da Virgem Maria, que ele, agora, o Deus Todo-Poderoso, se submete a Maria. Amado, Maria foi uma mulher digna de andar sobre a terra, uma mulher separada, mas ela não é digna de ser adorada. Porque Deus gerou o filho dele no ventre de Maria. Mas muitas pessoas estão pegando o nome de Maria, santificando a Maria e ajoelhando aos pés de uma imagem que não ouve, não fala e não vê. Tem olho, mas não fala, tem boca. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. Tem corpo, mas não se movimenta. E a maldição do Salmo 115 é: torne-se igual a ela todos aqueles que a adoram. Então, por nós, pelos filhos, por aqueles que creem em Cristo, Jesus Cristo foi crucificado, sob a ótica e a ordem de Pôncio Pilatos, que era um romano. E aqui começa a situação. Cristo é crucificado de acordo com o Sinédrio, de acordo com os sacerdotes da época, o Santo Concílio, e ele pega e perece naquela cruz. Preço de morte, preço de cruz. Ascensão, ressurreição e vida para todo aquele que nele crê. Hoje assentado à destra do Todo-Poderoso, reinando soberano sobre a terra. E ele estabelece novamente a sua igreja em Atos dos Apóstolos 1 e 2, onde vem o Espírito Santo como um Pentecoste sobre a terra. Então, amado, entenda, Jesus Cristo não está sepultado, ele não é morto, ele é ressurreto. Ele ressurgiu ao terceiro dia, conforme as Escrituras Sagradas. E subiu ao alto céu, onde está sentado à destra do Pai, o Todo-Poderoso. Então, de novo, ele há de vir, conforme ali, 2 Tessalonicenses capítulo 2, para que ele fala: não se turbe o vosso coração, pois não será assim a vinda de Cristo, que ninguém vos engane. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala para que ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Amado, muitas pessoas não querem entender esse mistério, que Jesus Cristo reina. Hebreus 1. Adivinha outra vez, com grande glória, conforme o livro de Apocalipse, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino, amado, é eterno e dura para sempre. O reino de Cristo não tem fim. Então nós temos que crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Fora isso, é heresia. O Senhor, amado, Ele dá vida, e vida com abundância para todo aquele que nele crê. Eu não posso tirar a glória de Deus, o Todo-Poderoso, e entregar ela simplesmente a homens e a mortos. Isso é chamado de necromancia. É invocar os mortos
para me defender diante de Deus? Que loucura é essa? E o salmista Davi falou: elevei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então ele falou, amado, pela boca dos profetas em Atos dos Apóstolos, e fala até hoje, porque ele fala: ide fazer discípulo. E esse discipulado chegou até o dia de hoje. Então essa é a igreja de Cristo, a igreja que acompanha o discipulado da própria Bíblia Sagrada. A igreja, ela tem que ser apostólica, por quê? Porque é o discipulado dos apóstolos vindo até o dia de hoje. Então, eu não quero ser professor de teólogos, de pastores, porque pastores e teólogos, se fossem homens de Deus, a grande maioria, ajoelhariam no chão, dobrariam o seu joelho e pediriam discernimento, entendimento, sabedoria, conhecimento, inteligência de Deus para pregar o evangelho na atual situação, atual conjuntura, porque nós estamos caminhando para o fim e já há a apostasia no nosso meio. Então nós vamos esperar o quê? A vinda daquele que é o enganador, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, para declarar ele o Cristo sobre a terra? Não, amado, ele é o anticristo. E entenda, a palavra anticristo é aquele que vem antes de Cristo. Então o anticristo, ele vem antes até mesmo do Senhor Jesus descer a essa terra. E a apostasia já impera no nosso meio. A igreja de Jesus Cristo possui, amado, as marcas fundamentais. A Santa Ceia, que ele fala: fazei isso em memória de mim, conforme 1 Coríntios capítulo 11. O batismo, conforme Marcos, capítulo de número 16. O poder de Deus, conforme a autoridade de Mateus capítulo 10. As ligaduras, conforme Mateus 18. E muitas outras características que a igreja de Cristo tem que ter sobre a terra. A igreja de Cristo, amado, tem que ter unidades e características principais e especiais para falar em nome de Jesus Cristo de Nazaré sobre a terra. Porque todo sacerdote que não falar a verdade, não induzir um povo segundo vida espiritual, porque a maioria e a grande maioria dos sacerdotes, eles pensam no benefício e no lucro da igreja, na sua própria família, no seu próprio âmago, na sua própria geração e não nos filhos de Deus. Há um mundo visível diante dos nossos olhos. Há um sinal dado pelo próprio Cristo a respeito das igrejas, que é um corpo físico. E eu repito, você não é a igreja porque dentro de você não tem 10 pessoas conforme as 5 virgens, as 5 virgens nécias e 5 prudentes, transformando aí em 10 pessoas dentro da congregação. Quando elas nécias voltam, a igreja se fecha. Então nós temos que crer, amado, em Deus e não nos deuses da terra, instituído por homens, canonizados por homens. Homem nenhum tem direito a santificar outro homem, não existe isso. O Evangelho é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Evangelho é isso. Então nós temos que ser sóbrios para entender mundo espiritual, para entender Satanás, principados, potestades, as suas artimanhas. Se é um só corpo e um só espírito, falando da Santa Trindade, mas tem características diferentes. Agora, a unidade é uma só. Assim nós somos chamados, amado, da vocação e da esperança de um evangelho genuíno. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de nós, reinando soberano pelos séculos dos séculos, por todos e em todos, conforme Efésios capítulo número 4, verso de número 4 ao 6. Deus, ele é tremendo. A Santa Ceia, amado, é uma lembrança que nós fazemos, porque Jesus Cristo: fazei isso em memória de mim, porque estarei convosco até a consumação dos tempos, até que eu venha. Faça isso até que eu venha. Santa Ceia é um rito de lembrança que Jesus Cristo voltará. A Santa Ceia, amado, é porque é uma fundamentação
entre os santos. É a unidade, é participar do corpo de Cristo. Jesus Cristo, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele nos justifica essa afirmação. 1 Coríntios capítulo 11. Em Mateus 28. O que não é aceito, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelos homens é a verdade. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que ter garantias fundamentais, fundamentadas segundo a palavra, que Cristo está às portas. E o inferno não prevalecerá contra as portas da igreja, conforme Mateus capítulo 16. O inferno, as suas mentiras, as suas falácias, não pode permanecer ou prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós temos que ter certeza da presença de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas, através da presença do próprio Espírito Santo em nós. Porque quando somos batizados, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Jesus falou: eu estou convosco até o fim dos tempos, conforme Mateus, capítulo de número 28. O auxílio, amado, do Espírito Santo, prometido e derramado no Pentecoste, ali de João, capítulo número 14, é algo tremendo, porque ele é o ajudador, ele é o consolador. O Senhor Jesus enviou o seu Espírito a nos ensinar todas as coisas, a recordar tudo o que foi dito por Cristo. É o Espírito Santo que brada na boca de um homem e de uma mulher de Deus que leva o Evangelho a sério. Então vai chegar o dia, amado, de um novo Pentecoste sobre a terra. Vai chegar o dia do terror do Senhor, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2. Porque a maior profecia da vida de Jesus Cristo está nesse capítulo. Então nós temos que estar todos reunidos, louvando e glorificando a Deus, observando o fogo que arde no altar, conforme Atos capítulo 2, para justificar que estamos em união, andando juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós temos que justificar para Deus que nós somos uma igreja coesa, uma igreja que anda junto, uma igreja que tem revelação, uma igreja que cura o enfermo, uma igreja que visita os lares, e uma igreja preocupada com o reino e não com essa terra. Então existem tantas discordâncias entre os próprios irmãos e as igrejas e as bandeiras, mas estão esquecendo que o foco é Cristo, que o foco é salvação, que o foco é reino, que o foco é vidas e vidas batizadas. Deus prospera? Prospera, mas esse não é o principal foco da igreja, porque eu sou bendito ao ir, sou bendito ao ficar, sou bendito ao retornar, e Deus me levantará sobre a terra, porque eu sou homem de Deus. Eu posso não ter todas as características 100% divina de um homem de Deus, porque ainda tenho erros, mas eu foco no meu crescimento espiritual. Então há escândalos constantemente, amado, dentro de várias igrejas, a pedofilia, há escândalos, e o povo não quer ver. Há pastores que claramente se declaram os santos da terra. Não, amado, eu sou separado, santo é separado. Eu sou um homem cheio de erros, mas eu sou separado para o Evangelho. Posso até errar, mas não vou sair do Evangelho, não tem quem me faça sair do Evangelho. Então, onde existia um ser humano, amado, há a possibilidade de erros. Aonde existe o ser humano, a Bíblia fala: todos pecaram e carecidos são da glória de Deus. Há a possibilidade do erro. Às vezes eu erro no falar, no tratar as pessoas, mas o meu coração procura ser 100% uma bênção para as pessoas. Jesus Cristo é o verdadeiro fundador da igreja dele. Ele é o sumo sacerdote conforme todo o livro de Hebreus. Mas ele me deu um sacerdócio, me deu um pastoreado, e eu tenho que cuidar desta igreja. Representar bem, através do Espírito Santo, um povo aqui na terra. Porque eu vou apresentar a igreja naquele grande dia. Os pastores apresentarão a igreja. E estão fritos quem pregou o evangelho de maneira torta. A igreja, amada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ela é universal por causa do nome de Jesus e não por causa da própria igreja.
Porque nós devemos ser, amado, todos um só povo, unidos e coesos. Lugares diferentes, bandeiras diferentes, mas o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há 7 tipos de igreja, conforme o livro de Apocalipse? Mas nós temos que ser fundamentados no Evangelho, confiantes, para que o diabo não venha nos enganar. E eu falo de várias bandeiras, nós temos que estar coesos. Pedro, amado, tomou a palavra e disse: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação é agradável o temor, temer a Deus. Porque, amado, nós temos que nos fazer justo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A igreja de Cristo, também, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, deve continuar a missão dada aos apóstolos nos dias de hoje. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Marcos, capítulo de número 16. Esta pregação, amado, que eu trago até vocês, é para que não haja confusão a respeito da pregação do Evangelho. É para que a verdadeira igreja de Cristo seja falada ou comentada ou prossiga do jeito certo. Então, a igreja de Jesus Cristo tem fundamentos apostólicos, seguindo a linhagem da pregação dos apóstolos. Mas dentro da igreja nós não vamos santificar ninguém, porque todos pecaram e carecidos são da glória de Deus. A graça e a paz, meus amados. Se você entendesse todas essas coisas. Graça e paz, e que Deus te abençoe. Graça e paz. Aleluias.